Oi, pessoal do nono ano A, estou de volta para continuar a explicação do nosso capítulo 26 da apostila 3, polígonos regulares, das páginas 366 a 381. Relações métricas em polígonos regulares, página 372. Na sessão anterior, trabalhamos com a apótema de um polígono regular, sem nos preocupar em calcular o comprimento desse segmento. Porém, em determinadas situações, é importante relacionar as medidas do lado do apótema e do raio da circunferência circunscrita em um polígono regular. Nessa seção, vamos estabelecer essas relações para os três principais polígonos regulares: o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular. O quadrado, página 372. Considere o quadrado ABCD inscrito na circunferência de centro O e raio de medida R. Então, eu sei que aqui vai medir quanto? R. Observe na figura que M e N são os pontos médios dos lados AB e CD, respectivamente. Qual é a relação entre as medidas dos segmentos MN, que seria esse aqui, e do lado do quadrado, como M, N, C, B é um retângulo, M, N é igual à medida do lado do quadrado, certo? Então, quer dizer que esse MN vai medir o quê? A mesma medida desse lado BC. Por quê? Porque aqui formou um retângulo. 2. O segmento OM é um apótema do quadrado. Estabeleça uma relação entre as medidas do apótema, que seria OM, e o lado do quadrado. Como OM é igual a ON, então eu sei que OM mais OM vai dar quem? MN, tudo isso aqui, certo? Então, aqui eu tenho 2 vezes o OM é igual o MN, tá bem? Ó, 2 vezes o OM, por que 2? Porque essa medida é a mesma medida dessa, certo? Então, aqui eu não quero saber o OM, vai ficar OM é igual a MN dividido por quem? Por 2. Quem é o valor de MN? É o mesmo valor de quem? De BC, que é ao lado do triângulo. Então, vai ficar BC é igual a 2. Logo, a medida do apótema é igual à medida a metade da medida do lado do quadrado. Então, se eu pegar o valor de BC dividir por 2, eu tenho o valor de quem? De OM, que é a apótema do quadrado. Determine a medida da diagonal AC em função de R. Quanto que mede o raio? Ele não falou que era 2? Então, quer dizer, se aqui mede R, aqui também vai medir quanto? R. Então, quer dizer que a C vai valer o quê? 2 vezes o valor do raio. Usando o triângulo retângulo AB, ó, esse aqui, ó, ABC, esse triângulo retângulo, tá bem? Retângulo porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Calcule a medida do quadrado em função de R. Sendo L a medida do lado do quadrado, porque eu não sei quanto ela mede, temos pelo teorema de Pitágoras. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a ao quadrado.
A não é a hipotenusa? A hipotenusa não é o lado AC? O lado AC a gente não falou que mede 2R? Então, eu tenho lado ao quadrado mais lado ao quadrado é igual a 2R elevado ao quadrado. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado vai dar 2 lado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, R ao quadrado é R elevado a 2. Aqui ficou 2, eu quero saber o valor de L. L ao quadrado é igual a 4R ao quadrado dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar o quê? 2. Então, L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. Não quero saber o valor de L ao quadrado, só L. Então, vai ficar L raiz quadrada de 2R ao quadrado. O R pode sair para fora da raiz, correto? Então, lado é igual ao quê? Raio vezes raiz quadrada de 2. Logo, a medida do lado do quadrado é raio vezes raiz de 2. Usando os resultados obtidos no item 2 e 4, que é esses aqui, determine a medida do apótema do quadrado em função de R. Sendo A medida do apótema do quadrado, tá? Temos A é igual a L sobre 2, tá bem? Que é igual, A é igual raio. Por que L sobre 2? Porque foi o que nós achamos lá no outro exercício. Lado, quanto que mede o lado? R raiz de 2 sobre 2, certo? Então, para achar a apótema de um quadrado, o que eu vou fazer? Raio vezes raiz de 2 dividido por 2. Não pode esquecer, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com o hexágono regular, que está na página 373. Considere o hexágono regular A, B, C, D e F inscrito na circunferência de centro O e raio R também. Determine a medida do ângulo central AOB. A circunferência toda mede quanto? 360. Ela foi dividida em quantas partes? 6 partes. Então, eu fiz 360 dividido por 6. O ângulo central aqui vai medir o quê? 60 graus. Calcule a medida dos demais ângulos do triângulo AOB. Triângulo AOB. Como esse triângulo é um triângulo equilátero, todos os ângulos vão medir o quê? 60 graus. Então, aqui mede 60, 60 e 60 graus. Ainda olhando na figura, classifique o triângulo AOB em relação à medida de seus lados. Como este lado é igual a este, que é igual a esse, ele vai ser o quê? Um triângulo equilátero. Unindo o centro do hexágono, cada um de seus vértices, o polígono ficou dividido em 6 triângulos. O que se pode afirmar sobre tais triângulos? Se eles são triângulos equiláteros, quer dizer que eles vão ser o quê? Congruentes entre si. Determine a medida do lado do hexágono regular em função de R. Como o triângulo AOB é equilátero, a medida do lado do hexágono aqui vai ser igual a quanto? A R. Então, aqui mede R, de B a C mede R, de C a D, R, de D a E, R, E a F, R e F a A, R também. Determine a medida da apótema do hexágono regular em função de R. O apótema do hexágono regular coincide com a altura OM do triângulo equilátero, AOM. Então, ó, isso aqui não é um triângulo equilátero? Isso aqui é a altura relativa desse triângulo equilátero. Desta forma, como trabalhado lá no módulo 15, no caderno 2, a medida da altura relativa de um triângulo equilátero é
R raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso aqui nós já fizemos lá no caderno 2, no módulo 15. Por isso, eu não fiz a demonstração aqui. Chamando de L a medida do lado do hexágono, calcule em função de L a área do triângulo AOB. Ele chamou aqui de L, certo? Então, para achar a área de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? AB. Quem é a altura? OM dividido por 2. A base AB, ele falou que mede quanto? L. A altura OM não é apótema, que é o quê? Raio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. E isso tudo dividido por quem? Por 2. Se eu fizer aqui 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 2L ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, vou multiplicar numerador com numerador, que fica mais fácil, e denominador com denominador. L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Multipliquei isso com isso, ficou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área do triângulo AOB, que está inscrito na circunferência do hexágono regular. E do hexágono, acha a área do hexágono. Como o hexágono regular é composto de 6 triângulos equiláteros congruentes, a sua área é dada por... Essa área aqui não é desse triângulo. Esse triângulo não é congruente, não são iguais a esse. Quantos desse eu tenho? 6. Então, a área do hexágono seria o quê? 6 vezes L elevado a 2, raiz quadrada de 3 sobre 4. Triângulo equilátero, página 374. Considere o triângulo equilátero ABC, inscrito na circunferência de centro O e raio R. Vamos chamar de L a medida do lado do triângulo ABC. Então, eu sei que aqui mede L, L e L. E ele é um triângulo equilátero, quer dizer que os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Com a medida do segmento CM em função de L. Como CM é a altura do triângulo equilátero, de lado medindo L, vai ficar o quê? L raiz quadrada de 3 sobre 2. 2. Qual é a medida do segmento AM em função de L? Indique essa medida na figura. Aqui não é um triângulo equilátero, a altura intercepta o lado oposto a seu ponto médio. Então, aqui eu tenho... Aqui não seria o lado, não é L? Eu quero saber só esse valor de A a M. Então, eu faria L dividido por quanto? Por 2, porque eu sei que isso aqui é o ponto médio. Então, vai ficar lado dividido por quem? Por 2 é o valor de A até M. Escreva a medida do segmento OM em função de L e indique na figura. OM é igual a CM menos OC, certo? Ó, eu sei que tudo isso, se eu tirar essa medida de OC, eu tenho a medida de OM. Eu não sei qual é a medida de OM, mas eu sei que a medida de OC vale quanto? A medida de O até C não é o raio. O raio a gente descobriu que é quanto? L raiz quadrada de 3 sobre 2, menos OC, que mede quanto? Aqui, ó, R, que é o raio. Após os itens 2 e 3, os alunos deverão obter a seguinte circunferência. Tá lá, ó, L raiz de 3 sobre 2, menos quem? O raio. Essa é a medida de OC, porque aqui mede
L sobre 2. Eu coloquei todas as medidas aqui na circunferência. 4. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AOM, obtenha uma relação que indique o valor de L em função de R. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo AOM, que seria esse aqui, a gente tem o cateto, que mede L raiz de 3 sobre 2 menos o raio. Temos a medida do outro cateto, que é L sobre 2, e não sabemos isso aqui que a gente chamou do quê? De raio ao quadrado. Aqui, se eu achar o MMC, tá certo? Vai lá. Ou isso vezes isso, eu cheguei nesse valor aqui, tá bem? Elevei isso ao quadrado, ficou L ao quadrado sobre 2, vezes o raio, mais o raio ao quadrado, mais L sobre 2 sobre 4, igual ao raio. A hora que eu achei o MMC, multipliquei pelo de baixo, dividi pelo de cima, ou fiz ele vezes ele, aplicando a distributiva, tá bem? Porque, ó, L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é quanto? 3. 2 vezes 2, 4. Depois, L raiz de 3 vezes o raio sobre 2. Mais raio vezes raio, raio ao quadrado. Mais L vezes L, L ao quadrado, 2 vezes 2, 4, raio ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Vou pegar este com este, igual a quem? Isso, tá? Passei para lá. Se tá positivo, veio para cá o quê? Negativo, aí cancelou. E aí ficou só L raiz de 3 vezes raio sobre isso, denominadores iguais, a gente conserva o denominador, ficaria 4L ao quadrado, achou o mínimo, certo? Fez a continha, nós chegamos que o lado mede o quê? Raio, raiz quadrada de 3. Vai fazendo as continhas, eu não fiz elas detalhadas aqui, mas vocês já sabem fazer isso aqui. A partir dos resultados obtidos no item 3 e 4, encontre a medida do apótema do triângulo em função ao AR. Sendo a medida do apótema, temos A é igual a OM, que é igual L raiz de 3 sobre 2 menos o raio, que é igual raio raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 9, que é 3, então vai ficar raio raiz de 3 sobre 2, passou para o outro lado, a apótema vai ser o quê? Raio dividido por 2. Sendo L a medida do lado do triângulo ABC, calcule a medida de seu apótema em função de L. Você pode usar conclusões as quais chegou no item 4 e 5 para obter este resultado. Tá aqui. Substituindo em relação ao item 4, raio, apótema igual raio, que é L raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Meio com meio, ponta com ponta, as pontas vão em cima, os meios vão embaixo. Lembra que não pode ficar fração a raiz no denominador, eu fiz vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que deu L raiz de 3 sobre 6. Essa é a apótema do triângulo equilátero. Aqui eu fiz um resuminho, tá bem? Do que tudo que a gente fez do quadrado, do triângulo equilátero, tá certo? Aqui, ó, triângulo equilátero, lado, vai ficar o quê? Raio vezes raiz quadrada de 3. Para achar a apótema, é raio dividido por 2. Do quadrado, lado, raio, raiz quadrada de 2, apótema é igual raio vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Do hexágono regular, raio, lado é igual a raio,
apótema é igual raio vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Baseado nesse resumo, vocês conseguem fazer o exercício 1, 2, 3 e 4 da página 376, 377 e 378. Construção de polígonos regulares. No 8º ano, você aprendeu a realizar diferentes construções geométricas, usando régua e compasso, entre outros instrumentos de desenho. Entre elas está a construção de um ângulo de 60 graus e de uma reta perpendicular a outra reta dada. Integrando esses conhecimentos com o que vimos ao longo deste módulo, podemos desenvolver estratégias para construir polígonos regulares. É o que faremos nessa sessão. Nesses itens, você vai construir um hexágono regular de lado medindo 4 centímetros, usando apenas régua e compasso. Para isso, siga as instruções. Com o compasso, construa uma circunferência com centro no ponto O, que tem aí na apostila de vocês, e raio medindo 4 centímetros. O hexágono regular está inscrito nessa circunferência. Marque um ponto qualquer sobre a circunferência e chame-o de A1. Ele será um dos vértices do hexágono. Com centro no A1, use o compasso para traçar um arco de raio 4 centímetros que intercepte a circunferência em um único ponto. Chame esse ponto de A2. Com centro em A2, use o compasso para traçar um novo arco de raio 4 centímetros que intercepte a circunferência em um único ponto, diferente do A2. Chame de A3. A cada ponto obtido, repita o procedimento descrito no item 1D até que o arco traçado intercepte a circunferência no ponto A1. Nomeie sequentemente os pontos abaixo, A4, A5 e A6. Com régua, una os 6 pontos marcados sobre a circunferência de modo a obter o hexágono A1, A2, A3, A4, A5 e A6. E a figura ficaria desta forma, tá? Fiz a circunferência, achei um ponto, 4 centímetros, tracei um arco, 4 centímetros, tracei, fui fazendo até voltar e depois uni esses pontos. Sabendo que um hexágono regular possui todos os lados e todos os ângulos internos com medidas iguais, em outras palavras, ele deve ser equilátero e equiângulo. Com essa característica em mente, você vai mostrar que o hexágono A1, A2, A3, A4, A5 e A6, construído no item 1, é de fato regular. Para isso, responda às questões a seguir. O hexágono A1, A2, A3, A4, A5 e A6 é equilátero? Sim, o hexágono é equilátero. Como todos os arcos tem raio de medida 4 centímetros, pela construção realizada, todos os lados do polígono vai medir o quê? 4 centímetros. O hexágono A1, A2, A3, A4, A5 e A6 é equilátero? Justifique sua resposta. Sim, é equilátero, porque o triângulo A1O A2, A2O A3, A3O A4, A4O A5, A5O A6, A6O A1 são todo equiláteros e, portanto, seus ângulos internos medem 60 graus. De fato, pela construção feita, as medidas dos 3 lados de cada um desses triângulos são iguais às medidas do raio da circunferência. Cada ângulo inscrito do hexágono é obtido pela justaposição de 2 ângulos do triângulo equilátero, citados acima. Logo, esses ângulos medem 60 mais 60, 120 graus. O hexágono A1, A2, A3, A4, A5 e A6 é um polígono regular? Sim, ele é regular, consequência do fato que é, ao mesmo tempo, equilátero
que tem todos os lados iguais, e equiângulo, que tem todos os ângulos iguais. Aqui eu fiz um fluxograma da construção do hexágono a seguir da medida conhecida. O início, medida de lado x, construir a circunferência de raio x, marcar um ponto C sobre a circunferência, traçar um arco de centro C e raio x, que intercepte a circunferência em um ponto ainda marcado. Foi possível traçar o arco? Sim. Marcar o ponto de intersecção, chamar esse ponto de intersecção de C para a próxima etapa. Aqui ele mostra que isso aqui interpreta o início e o fim do processo, indica uma ação a ser realizada, indica uma decisão a ser tomada. Vocês vão fazer o exercício 4 da página 381. Bem, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo os exercícios para vocês resolverem da página 366 a 381. Qualquer dúvida que vocês tenham na hora de resolver os exercícios, me encaminhem um e-mail. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!